Boa noite. Eu diria que ela veio para diminuir um pouco a saudade que ela deixou quando voltou para São Paulo, com o Walter, né? Então, a pregadora dessa noite é a irmã Roberta, que tem feito um trabalho extraordinário no MADV. Mas quando ela foi, ela deixou uma sucessora aqui, não é isso? Duas, na verdade. A irmã Célia, e tem uma outra na Zona Norte. E a irmã Juliane. Irmã Juliana que está ali. São as duas aqui. Somente essas duas na Grande Natal, não é isso? Sim, são isso. O MADV Nova Parnamirim se multiplicou para o Vale Dourado. Isso mesmo. Então é uma alegria tê-la conosco, que Deus a use e que a palavra de Deus, através do Espírito Santo, possa falar a cada coração aqui presente. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Nova Parnamirim. A vocês, amigos e irmãos internautas também, uma boa noite e muito bom tê-los aqui conosco. Para mim é uma emoção, acho que vocês já perceberam, e uma alegria enorme estar aqui em família de novo. E muito obrigado pela oportunidade. Não vou olhar para você, viu, Vera? Senão eu vou olhar para o pessoal e a emoção vai ser grande. Obrigada. Bom, que o Espírito Santo nos use para essa mensagem de hoje, que possamos, então, ser instrumentos, né? É uma oportunidade que Deus me deu de vivenciar e eu espero que, por meio do Espírito Santo, eu possa trazer essa mensagem e compartilhar com vocês todos os momentos, emoções e aprendizagens desses 20 dias de viagem missionária pela selva amazônica. Então, a pregação de hoje é Missão Salva-Vidas Amazônia. Vamos começar lendo Romanos 10, 13, 15. Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias. Amém? Ok. Então, primeiramente, vamos curvar nossas frontes e pedir a permissão de Deus para ler a palavra dele. Oremos. Senhor Deus, pedimos aqui neste momento a sua presença e que, por meu intermédio, Senhor, use a mensagem de hoje para que atinja os nossos corações e possa em nossas mentes clarear a sua mensagem e nos indicar o caminho a seguir para nos tornarmos cada dia melhores filhos teus, os verdadeiros missionários e mensageiros da sua mensagem, Senhor. Amém. Então, Romanos 10, 13 e 15 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Então, falando um pouquinho sobre a história do Salva-Vida Amazônia, foi baseado na história dos dois missionários, Léo e Jesse Halliwell, que começou com o primeiro luzeiro na Amazônia. Na década de 30, mais ou menos, eles eram um casal, ela enfermeira e ele médico, americanos, e aceitaram o chamado de vir realizar um trabalho na Amazônia, na região norte do Brasil, mais especificamente na região do Pará, divisa com o Amazonas. Nessa época, existiam apenas
3 adventistas numa região gigante, que é essa região amazônica. O irmão Léo conseguiu uma lancha, e com essa lancha ele percorreu milhas do rio Amazonas, aonde ele conseguiu visitar comunidades e aldeias bem afastadas, que nunca as pessoas tinham acesso lá. E ele ficou estarrecido com o resultado que ele encontrou, porque ele viu pessoas, uma pobreza muito grande, culturas de como que a gente chama? De superstições, porque os índios e tudo tem superstições muito, que o assustaram até. A questão das doenças que essas pessoas estavam sendo atingidas e que não tinham o tratamento, sendo que já existia tratamento para muitas delas. Enfim, com isso ele voltou para os Estados Unidos e conseguiu doações, e com isso ele construiu com as próprias mãos o primeiro luzeiro. Então tirou a madeira, fez as tábuas do barco, fez a parte elétrica, fez motor. E durante 30 anos, ele e a esposa dele percorreram a região amazônica, tratando essas pessoas, levando a palavra de Deus. E hoje, até hoje, esse trabalho, ele já falecido, claro, mas até hoje esse trabalho continua de forma linda pela Amazônia, Esse trabalho deles, que durou mais de 30 anos, atingiu mais de 50 mil pessoas com esses atendimentos médicos. Então, assim, foi uma bênção que dura até hoje, tanto que hoje nós já temos o Luzeiro 30 e por aí vai. Então, o projeto que eu fiz parte, que é o Projeto Salva Vidas Amazônia, é baseado no trabalho desse casal, desses irmãos adventistas. Então, quem são os que formam esse projeto? O Projeto Salva Vidas Amazônia é desenvolvido por um grupo de profissionais voluntários. Então, esses profissionais são desde médicos, enfermeiros, administradores de empresa, advogados, enfim, pessoas também com só o segundo grau do ensino médio. Enfim, pessoas que disponibilizam a sua vida para viver em função da missão deste trabalho e de levar a palavra de Deus para a região das comunidades mais isoladas e carentes do Amazonas, e principalmente das comunidades ribeirinhas, que são, o que quer dizer ribeirinhas? Que vivem nas margens dos rios. E essa equipe da Salva Vidas Amazônia se divide basicamente em 3 grupos. Então, o primeiro grupo são os grupos dos missionários responsáveis pela organização desses projetos, dessas viagens, da escola de missionários, que funciona na base da Salva Vidas Amazonas em Manaus. Então, são pessoas que vivem da missão, não por 10 dias, nem por 1 ano. Elas dedicam a sua vida à obra. A segunda equipe são formadas por voluntários de missão de 1 ano. Vocês já ouviram falar? Ontem até teve um evento grande aqui da Missão Nordeste, onde teve o grupo de jovens até falando sobre o trabalho, que eles param tudo na sua vida, universidade, trabalho, enfim, para irem para a região amazônica, passarem 3 meses na escola de missionários, se preparando, um período integral, e para então serem divididos em duplas e serem enviados para as comunidades aonde o Projeto Salva Vidas desenvolve as suas ações. E a outra equipe são de voluntários, como eu fiz parte, a questão de menos de 2 semanas atrás, que eu cheguei de viagem, que são os missionários que se dedicam a 10 dias, até 15 dias, de 2 dias a 15 dias, dependendo do programa que se inscrevem. Então, também, nós abrimos mão da nossa vida, nas nossas casas, nossas famílias, nossa cidade, e vamos para um barco, viver, no caso,
10 dias dormindo numa rede, né, percorrendo mais de 40 horas para chegar, às vezes, numa comunidade de barco, e indo em lugares que não tem nem luz elétrica, e muitas vezes pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Então, assim, é uma experiência ímpar, né? Para mim foi muito importante. E tudo isso me traz até uma certa obrigação, vamos dizer assim, mas no bom sentido, de compartilhar essa experiência. Porque essa vivência de missionário, né, de dedicar um pouco da nossa vida, do nosso dom, do nosso talento, do nosso tempo, do nosso bem, para a obra de Deus, para levar a palavra, quem faz isso, não precisa ir lá na Amazônia, né? Quem faz isso aqui na sua comunidade, eu acho muito importante compartilhar com os demais irmãos, né? Porque o ideal é que todos nós sejamos missionários, até mesmo dentro, o mais importante seria até na nossa própria comunidade. Então, em Atos dos Apóstolos 1:8, traz a mensagem: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, não importa por onde, aonde quer que possamos ir, devemos compartilhar a nossa experiência e devemos compartilhar essa relacionamento, essa convivência íntima que a gente vive com Deus, para que outras pessoas também possam vivenciar, né, ter a oportunidade de também vivenciar e sentir como é bom e como a nossa vida é transformada em nosso dia a dia. Vou falar um pouquinho do chamado, né? Como isso aconteceu, como é que eu fui parar dentro de um barco, enfim. A irmã White fala, até numa das minhas primeiras pregações, que foi nessa igreja, porque aqui que eu entendo que eu me desenvolvi muito na minha caminhada cristã, e sou muito grata a todos os irmãos que compartilharam e que me ajudaram nessa caminhada, e ainda estão comigo nessa caminhada. Eu falei até sobre isso, que foi até importante para a minha conversão inicial, a lição do 3º semestre da escola sabatina do ano passado, que foi justamente falando sobre o trabalho nas comunidades, e aonde traz o ensinamento que Cristo deixou de como realizarmos o trabalho com essas pessoas. E fala justamente do modelo do engajamento no livro Beneficência Social. E a irmã White diz que é importante os irmãos que têm o dom de pregar, que têm o dom de passar a lição da escola sabatina, o dom de dar estudos bíblicos. É importante, sim, para a missão que Deus nos deixou. Mas todos nós temos um dom, temos um talento, que às vezes não é esse, para ser atuado aqui dentro da igreja. O meu talento não é o mesmo de cada um de vocês. Cada um tem um talento. Isso significa o quê? Assim como no livro fala, porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muito, e somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Ou seja, eu, Roberta, tenho o meu talento, facilidade para algumas coisas. Deus me indicou um trabalho que é na área da pessoa com deficiência, que eu amo, que eu gosto, e que nós conseguimos desenvolver o que eu acredito, um excelente trabalho, né, graças ao Espírito Santo nos orientando, mas acredito que esse não seja o dom de muitos de vocês. Mas o dom de muitos de vocês, aqui do pessoal do louvor, que é um dom que eu não tenho, né, o dom do pessoal do Ministério da Mulher, o dom do pessoal que lida com os aventureiros, todos nós juntos,
e com o foco em Cristo, desenvolvemos o trabalho que Ele espera de nós. Mas eu, Roberta, sozinha, com o meu talento e o meu dom, eu não chego a lugar nenhum se eu não tiver os demais irmãos, os demais membros, os demais talentos para atingir o objetivo e a missão que Deus nos deixou. O planejamento. Então, como foi planejado isso? Primeiro, eu tomei conhecimento, né, da possibilidade que existe esse tipo de viagem por meio das minhas sobrinhas, que fizeram várias missões, e entre elas pelo projeto Salva Vidas Amazônia. E eu orei muito a Deus, porque eu senti vontade de vivenciar isso. Mas esse projeto é um projeto que requer um investimento financeiro da parte do missionário, né, para pagar tanto a questão da sua logística, do seu deslocamento da cidade de origem até Manaus, e também a questão dos dias que passam lá. Então, tem um investimento. E Deus, então, através das orações, Ele foi me mostrando caminhos, possibilitando conseguir o investimento necessário por meio de hóspedes do Airbnb, não sei se vocês já ouviram falar, que são hóspedes por um site, que se hospedam, no caso, na minha casa, e essa verba desses hóspedes, o que eles pagavam diariamente, eu revertia 100% para a obra. Então, 10% eu devolvia em dízimo, e os outros 90% eu guardava numa poupança. E acreditem, em menos de um ano, eu consegui guardar o dinheiro que eu usei nessa viagem integralmente, e ainda todas as ações realizadas durante o ano do MADV foram pagos pelos hóspedes do Airbnb. E quando eles chegavam em casa e eu comentava sobre, né, que eles estavam sendo patrocinadores de determinadas ações, muitos deles até hoje são doadores da ADRA, porque na hora de ir embora, eles falavam assim: Roberta, você ensinou para nós que nós podemos participar de trabalhos humanitários e, enfim, que nós nunca imaginávamos que pudéssemos realizar. Pelo simples fato de eu vir viajar e passear nesse paraíso, você mostrou um outro paraíso para nós, de podermos atingir as outras pessoas. Então, é muito legal, porque até hoje eles acompanham as viagens pelo Facebook, pelas ações que a gente desenvolve com o MADV, que desenvolvemos com o irmão Manuel, né, irmã Terezinha. Temos aqui hoje a esposa do irmão Manuel, que faleceu há um mês, que era atendido pelo MADV, e ela hoje frequenta a igreja todos os sábados na Cidade da Esperança, com a neta dela, e ainda traz a filhinha da vizinha para frequentar. Olha só, a gente acha que está atendendo uma pessoa, atingindo uma pessoa, e no fim a gente alcança, o Espírito Santo faz alcançar a família e o entorno. Isso é a obra e o poder do trabalho de Deus. Amém. Continuando. E o Senhor proveu, né? Como eu expliquei, Ele proveu tudo. E em Mateus 8:25, ele diz, o livro diz o seguinte, o Santo Livro diz o seguinte: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer e ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então, Deus realmente cuidou de cada detalhe que eu precisei para essa viagem e para esse trabalho. E cuidou de mim em todo esse tempo, tanto que Ele me trouxe aqui hoje para poder falar para vocês como Ele é maravilhoso e como realmente Ele cuida de cada detalhe, como Ele nos ama. Roteiro da missão, né? Vamos falar agora da missão propriamente, que eu acho que muita gente quer saber o que foi que a gente fez lá. Então, nós fizemos, como eu falei, eu acho que eu passei até um slide, né?
nós visitamos várias comunidades distantes, como eu falei, cerca de 40 horas de barco de Manaus, que é a região de Barreirinha, que fica quase divisa com o Pará, lá com aquela cidade aí, na divisa ali, que é Parintins, né? Bem afastado de Manaus. Então, visitamos as comunidades de Pedras, de Trindade, de Piraí, de Boa Fé e de Nova Jerusalém. O interessante, gente, é que antes de saber para onde eu ia, eu ouvi falar da escola técnica adventista sendo construído no meio da selva, né? E que a ADRA, por meio da ADRA, por meio de doações do mundo inteiro, que é uma escola que vai ser maravilhosa e tal. Eu nunca imaginei que Deus me levaria lá para ajudar a pintar a telha, carregar a caixa de prego, carregar a pia, para a construção dessa igreja. Quando que eu ia pensar que eu ia poder fazer isso, né? Quando que eu ia pensar que eu ia ajudar a fazer os lanches, como vocês vão ver, da igreja que navega para um evento de 42 batismos numa dessas comunidades, das pessoas que, nessa mesma comunidade, há uns anos atrás, eles jogaram o pastor no rio, porque eles não queriam a presença dele ali naquele lugar. E hoje existem missionárias ali, um trio de missionárias realizando uma missão. A igreja foi inaugurada essa semana, e atrás da igreja tem a casa missionária dessas meninas, que são meninas, são moças que têm minha idade. E o barco, o Amazônia da Esperança, está ancorado ali há 2 meses e conseguiu oferecer o estudo bíblico. E eu vi 42 pessoas sendo batizadas nas águas do rio Andirá. É uma emoção muito grande que eu nunca imaginei passar. Mas, enfim, vamos lá para a primeira comunidade que nós paramos, que foi a comunidade de Pedras. Essa é uma comunidade um pouco mais perto da cidade de Barreirinhas, então ela é um pouco melhor assistida, né? Então, ela tem uma boa escola, ela tem posto de saúde, ela tem correio, ela tem luz elétrica, enfim. E lá, nós realizamos com o grupo, porque nós éramos um grupo de 24 missionários, 24 voluntários missionários, né? Entre eles, nós tínhamos ali médicos, 3 médicos, nós tínhamos, acho que 3 enfermeiros, se eu não me engano, e um deles estudando para se formar. Nós tínhamos assistente de dentista, nós tínhamos uma nutricionista, nós tínhamos professora, né? Nós tínhamos, enfim, uma infinidade de profissionais, e todos, como eu falei, para formar o único corpo, para funcionar a ação, a missão que a gente tinha ali para desenvolver. Então, nós que não éramos da área médica, nós fomos, assim que ancoramos, fomos organizados em duplas ou trios, para visitar de casa em casa e convidar, porque nós chegamos de tarde lá, no período da tarde. Então, para convidar os moradores para irem na escola no dia seguinte, porque haveria uma feira de saúde. Então, para poder se falar dos 8 remédios, né, naturais, e a paralelo a isso haveria consulta médica, consulta com nutricionista, e a campanha de doação de óculos. Foram doados no dia seguinte, na feira de saúde, 280 óculos. Então, assim, foi uma ação maravilhosa. As meninas que estão mais acostumadas a lidar com as crianças e tudo, organizaram recreações com as crianças, desde o momento ali da feira de saúde, até a noite, quando teve o culto infantil, na igrejinha, que só tem a cobertura e meia parede. Mas precisa ver que festa linda. Tem aqui a foto eu não sei aonde que eu aponto, mas aqui no cantinho. Ju, desculpa, eu não estou descrevendo as fotos, porque eu descrevi lá no grupo do MADV, mas essa foto que eu estou falando, somos nós, missionários, reunidos, junto com a criançada, e assim,
o pessoal trouxe doação de brinquedos, trouxe doação de pintura, massinha, então coisas que para eles eram bem diferentes. Foi maravilhoso. E após o culto infantil, então, havia o culto dos adultos. Foi muito legal. No dia seguinte da Feira da Saúde, que tem ali, que eu fiquei responsável pela estação de ar puro, imagine, quando me deram, Roberto, você vai ficar com ar puro. Eu pensei, gente, eu estou na selva amazônica, é o pulmão do mundo. O que eu vou falar de ar puro? Eles vivem no ar puro, né? Você precisa respirar ar puro, eles respiram ar puro. Você precisa estar perto da natureza, eles vivem na natureza, né? Mas, pasme, na hora do exame, daquele teste de assoprar para ver a bolinha, a altura que chegava, é muito ruim a capacidade pulmonar deles. Eu tinha capacidade pulmonar melhor que os adolescentes de lá. Por quê? Nós constatamos, lógico que quem já está lá mais tempo sabe disso, que o fumo atinge as crianças já de 10 anos. As crianças de 8, 10 anos já têm acesso a cigarros. Eles fazem muito fogueira queimada, e isso prejudica o pulmão. Alguns também, é normal ter o fogão a lenha dentro de casa, então ficam respirando esse ar, e tudo isso prejudica a capacidade pulmonar. Então a gente imagina que, nossa, o que eu vou falar de ar puro, sendo que a maioria deles deu um nível muito alarmante de capacidade reduzida pulmonar. E assim, em relação à alimentação, que é um outro ponto interessante, porque a nutricionista no primeiro dia, ela comentou com a gente depois, falou, gente, foi complicado nesse primeiro dia, porque eu via crianças desnutridas, e a minha orientação seria o quê? Coma pelo menos 3 frutas de qualidade diferente, né? Coma bastante legumes, verdura. Eu imaginei que eu ia chegar na Amazônia, na minha ignorância, e fosse ver assim uma infinidade de frutas, tipo cesta de Carmen Miranda. E não é assim, gente, né? Lá existe pouca opção de fruta. Então é o açaí, é o caju, é a manga, mas não tem a variedade que nós temos aqui, né? Mais para a região, mais para baixo, mais para o sul do país. Uma outra coisa, eles não têm verduras, porque não há o cultivo lá. Então, a alimentação é baseada na pesca e na farinha da mandioca, e nos produtos da mandioca. Então, a nutricionista teve que rapidamente pensar uma forma, dentro desses produtos, como orientar os moradores de forma mais adequada. Enfim, na próxima comunidade... e foi legal porque isso foi na Semana da Pátria, então nós também fomos convidados para participar do desfile da cidade, então tinha uma ala nossa do desfile, e isso foi muito legal. E na minha área, especificamente, foi muito interessante me deparar com algumas pessoas com deficiência. No caso, em Pedras, eu conheci o Matheus, que era um menino com síndrome de Down. E lógico, né, também me deparar com a pouca qualidade no acesso à qualidade de vida que essas pessoas com deficiência têm lá. Então, na volta, até eu conversei com o coordenador do projeto sobre isso, porque eu encontrei pessoas com deficiência visual que não saem de suas casas, que muitos dos moradores nem sabiam da existência dessa pessoa que já tem mais de 30 anos, porque ela quase não sai de casa, ela só sai para ir ao médico quando precisa, e fora isso ela fica ali na casa, não é nem no terreno da casa. E ele falou assim, nossa, é mesmo, poxa, a gente não teve ainda esse olhar. Então, quem sabe a gente possa treinar os missionários para ter esse olhar da pessoa com deficiência, né, de ir em busca e também fazer a orientação básica para essas famílias. A comunidade de Trindade é uma comunidade quilombola. Eu nunca tinha ido numa comunidade quilombola e nem imaginava que existia uma comunidade quilombola na Amazônia,
né? Para a região, por exemplo, de São Paulo, tem várias e tal, mas eu não imaginava que tivesse os escravos lá na Amazônia. Então, assim, é interessante porque a gente se acha sabedora de muita coisa e, de repente, assim, a gente se depara com informações básicas da nossa história e da nossa terra que a gente não tinha conhecimento. Lá na comunidade de Trindade, eu virei pintora, né? Então, nós passamos 2 dias pintando a igreja adventista de lá, no interior e no seu exterior. E foi muito interessante, porque nem em casa eu nunca pintei parede, né? E, de repente, Deus estava ali me capacitando a pintar, e eu ainda fiquei da metade da parede para cima. Então, era aquele negócio bem o dia inteiro olhando para cima. E, lógico, que a maior parte da equipe era jovem, então, no final do dia, às vezes, no meio da tarde, eu estava, gente, eu não aguento mais, né? Mesmo porque, como a maioria sabe, eu passei por uma cirurgia radical há 1 ano, então a minha alimentação e o meu corpo absorvem mais devagar a alimentação. Então, minha energia se recupera de forma mais lenta. E, lógico, né, eu estou no meio século, então, com a garotada de 20 anos, eles estavam no pique, à noite iam brincar com as crianças e eu ia para a rede lá. Deitava, falei, gente, é complicado. E na comunidade de Pedras foi muito legal. E o que me emocionou muito foi no dia seguinte de manhã, nós passamos lá 2 dias, e no dia seguinte de manhã que nós fomos partir, o nosso coordenador falou que eram para dividir em grupos, que nós íamos percorrer as casas em visitas missionárias para fazer um pequeno culto na casa das pessoas que se inscreveram, se disponibilizaram para nos receber. Gente, foi lindo, foi emocionante, porque como eu sou uma adventista nova, como eu falo, uma ovelha nova de 1 ano, eu nunca tinha vivenciado isso, de ir na casa de uma pessoa, de cantar, de louvar, de ler a palavra, de falar, de escutar, porque as pessoas precisam falar também, né, das suas, por exemplo, na casa que a gente era um jovem, e ele falando da esposa, que por causa de desvios que ele teve na vida, a esposa entrou em depressão e se matou, e ele ficou com a filhinha pequena, e hoje ele entende, se ele tivesse conhecido, né, o caminho certo, talvez a esposa dele estivesse aqui. Então, assim, problemas, gente, tem em todo lugar, né? E Deus nos acalenta, né, em cada necessidade. Então, foi muito legal lá também, na comunidade de Trindade. Em Piraí, foi aonde eu falei que eu conheci a igreja que navega. Então, lá nós tivemos oportunidade da equipe médica, em todos os lugares a equipe médica atendia os moradores. E nesse dia, né, à tarde, teve um culto dentro lá, que é a segunda foto abaixo, inferior. Teve um culto primeiro, um culto muito animado. O pastor Reno, ou Rony, não, acho que é Reno o nome dele, muito animado, e canta, e o pessoal sabe as músicas, e ele levanta a mão e bate palma, porque eles estão acostumados com essa animação, e a música é uma forma de atraí-los, né, deles se sentirem em casa. Então, foi muito bonito e muito emocionante. E a esposa do pastor pediu, né, nós nos oferecemos o que a gente podia ajudar, e ela falou, se vocês puderem ajudar a fazer os sanduichinhos, porque após o batismo nós vamos servir para os 42 batizados e para suas famílias, então, por favor. Então, foi muito legal fazer parte disso, ativamente, integralmente, e não só ser um mero espectador. Então, fomos realmente instrumentos, fomos instrumentos de Deus, mais uma vez, sem esperarmos, né, sem termos isso programado. Então, o Espírito Santo nos coloca mesmo para trabalhar quando a gente se dispõe à vontade dele. Na comunidade de Boa Fé,
foi uma outra vivência muito interessante. Foi um sábado que nós chegamos lá. Então, o grupo, o nosso coordenador, o Daniel, que pregou no dia, a parte de escola sabatina, de louvor, enfim, tudo foi feito pela equipe de missionários, uma equipe super participativa e é bem interessante porque realmente cada um tinha um dom específico, um talento, que junto fazia tudo acontecer muito legal. E até, por sinal, dos momentos da adoração infantil, dentre o grupo existia um médico americano, era o único estrangeiro lá no nosso meio, que no fim se tornou mais brasileiro do que outra coisa, né? Porque ele entrava nas brincadeiras, enfim. E ele era enorme, quase 2 metros de altura, o rapaz, o Jim. E a médica, a Ana Valéria de São Paulo, era bem baixinha. E a história que as meninas usaram para adoração infantil era de Daniel e o gigante, né? Então foi muito... Davi e o gigante. Então foi muito legal, porque a médica não era adventista. Ela não é adventista. E ela falou assim, foi tão emocionante eu fazer parte daquela história e tal. O depoimento dela depois, né, com a gente, foi muito, muito legal. Então, assim, todo momento tinha alguma coisa especial acontecendo. E nesse dia à tarde, o Jim está ali na foto de camisa havaiana, né, tipo do Havaí, e atendendo um dos moradores ali. E à tarde nós fizemos também visita à casa de pessoas, de moradores que nos abriram as portas. E interessante porque com a dupla missionária que eu fui, com a Alicia, nós fomos contempladas com uma senhora que ela disse que o pai dela aceitou Cristo graças ao trabalho do casal lá dos médicos americanos. E hoje ela é adventista e nos levou na casa de alguns dos filhos, porque são 11 filhos que ela tem, e ela se orgulhava muito de falar, meus 11 filhos estão na igreja. Amém. E meus netos também frequentam e a minha bisneta também frequenta. Então, assim, foi muito legal ver aquela história que eu lia, né, sobre os médicos e ver ali aquele trabalho vivo, os frutos daquele trabalho vivo. Quanto tempo eu tenho ainda? Acabou? Nossa, então essa é a última comunidade mesmo. Então essa é a comunidade de Nova Jerusalém, que é a comunidade mais longínqua que nós fomos. É a comunidade onde está a ETAM, a Escola Técnica Adventista da Amazônia. Ela está sendo construída, gente, mas é uma emoção saber que você está no meio da selva, num lugar onde não tem luz elétrica, e um complexo acadêmico sendo construído. Para vocês terem uma noção, nós conhecemos o projeto, eu até esqueci de colocar a imagem aí, ele foi baseado, o porte dele foi baseado na Unasp. Ele vai ter um formato de Unasp, então ele vai ter capela, ele vai ter alojamentos, porque vai ser, lógico, um colégio interno, uma escola interna, salas de aula, campo para você fazer ao vivo ali, né, a parte prática, enfim. E já funciona 2 salas nessa escola com as missionárias, mesmo sem luz elétrica. Elas moram lá no meio do nada, e aonde tem a comunidade, né? E já funciona 2 salas multisseriadas, então desde os pequenininhos até o 5º ano numa sala, né? E é essa a realidade. Quem já ensinou na zona rural sabe que é essa a realidade. E funciona, e os alunos chegam de lancha com a lancha escolar, não é um ônibus escolar, né? E foi muito interessante. E à noite eu fui, então, designada a ser a pregadora. E eu falei um pouco justamente eu fiz essa pregação aqui nessa igreja, que foi meu talento, meu ministério, né, onde eu falei um pouquinho sobre esse trabalho.
E para encerrar, no livro Desejado de Todas as Nações, página 195, a mensagem que a irmã White escreve é: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. Então, todos nós somos doadores também em Cristo. Amém? E aqui eu deixo o contato para quem se interessar sobre o Salva Vidas Amazônia, o e-mail, o telefone, enfim. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus, obrigada por essa tão alegre e emocionante oportunidade de estar aqui em sua santa casa, neste lugar, com essa santa família que tanto amo, Senhor. Obrigada, Senhor, também por mais uma vez poder ser usada para passar a sua mensagem por meio do Espírito Santo. Pedimos, Senhor, neste momento, que abençoe cada uma dessas famílias aqui representadas para a sua semana que se inicia, que possamos ir em paz e guardados pelos nossos anjos da guarda até as nossas residências, e assim percorra em paz, tranquilidade e com a sua bênção o restante dos dias, Senhor. Ajude-nos a sermos melhores filhos teus e perdoe os nossos pecados e falhas. Tudo lhe pedimos e agradecemos no nome do seu santo Filho Jesus. Amém. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer.